está acontecendo nesse mercado? Vamos até Bebedouro saber do Iberville Neto como é que está. Primeiro, tempo, temperatura, chove, umidade relativa do ar aí em Bebedouro. Boa tarde, como é que está, Iberville? Boa tarde, Braga. Tudo bom? Braga, a gente está com um tempo ameaçando chuva, que ontem, inclusive, choveu bem, depois que nós falamos, mas para o final do dia, aqui está em torno de 30 graus e uma umidade de 55% para manter a tradição. Aqui em São Paulo deu uma despencada na temperatura. Choveu um pouquinho agora, de 30 graus, passou a 22 graus, daqui a pouquinho sobe novamente. Tem uma previsão de estar lá por volta das 18 horas, por volta de 25 graus. A umidade aqui em São Paulo está nos 57%, mas vamos lá. Como é que está o ânimo do produtor? Aliás, durou pouco aquela alta, ou será que foi só um ritmo normal, um esboço de uma reação? Voltou a ter os pés no chão, as quatro patas no chão, por dizer assim, o boi gordo nessa reta final de fevereiro, por dizer assim, não? Braga, o que a gente tem observado é um cenário de preços mais lateralizado mesmo, ainda firme. A gente não observou uma mudança para o cenário do boi gordo, as escalas seguem curtas, mas em relação àquela evolução, o mercado está um pouco mais de lado, né? O que a gente observou nesses últimos dias foi que com o aumento dos preços no atacado, houve uma evolução também dos abates e um pouco mais de oferta. Isso acabou dando uma acomodada e a gente está frente a um possível ajuste negativo para os preços no atacado. Então, isso pode dar uma acalmada nesse mercado do boi. Então, dependendo da referência, dependendo da fonte, a gente já observou algum ajuste negativo no mercado atacadista. Agora, no mercado atacadista, o registro negativo de preços, mas em compensação refletiu diretamente ali na oferta ao produtor, ao pecuarista. Aliás, como é que está essa oferta? Tem muita retenção, tem muita resistência por parte dos produtores, pecuaristas na entrega, naquilo que está sendo ofertado, não? Braga, a gente tem observado uma escala enxuta, quando considerando aqui a referência São Paulo, ela está mais próxima de 5 dias, inclusive. Então a gente não tem a evolução dessa programação de abate da indústria. Até houve esse aumento do volume ofertado no atacado, né, com algum aumento do abate diário, mas em alongamento de programação a gente não tem observado isso em São Paulo, o que colabora com o cenário de preços firmes. Embora a gente tenha essa atenção aí no que diz respeito a essa movimentação no atacado, essa possível perda de firmeza. Bom, de qualquer forma, finalzinho do mês agora de fevereiro, as vacas que teoricamente tinham que ter emprenhado, ficaram vazias, vão compor as escalas, né? A gente tem falado sobre isso praticamente todos os dias, mas é importante de que todo produtor fique atento a essas informações também, né? Porque isso vai representar uma pressão adicional sobre a arroba do boi gordo, né? Ao que tudo indica, né? Tomara que não, mas ao que tudo indica isso vai acontecer, não, Iberville? Essa oferta, esse acréscimo de oferta de fêmeas deve ocorrer nos próximos meses, né? E isso tende a afetar um pouco o mercado. A gente tem que acompanhar como que o câmbio e como que as exportações vão se comportar. E agora, como você vinha comentando antes da minha entrada aqui, Braga, essa questão da gripe aviária, se isso chegar ao Brasil, que infelizmente não é muito improvável, né? Dado o tamanho do Brasil e a quantidade de países que a gente tem aqui em volta, já com a presença de uma doença que afeta aves e que migram, então fronteiras são ignoradas, né? Então isso pode vir a impactar o mercado de milho, que até os preços futuros sentiram, né? Então eu trouxe aqui um dado do Sindicações com as estimativas de uso de milho no ano passado para avicultura de corte e avicultura de postura. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando aí de um consumo para avicultura de corte de 23,9 milhões de toneladas e de 4,6 milhões de toneladas para avicultura de postura. Então, isso influencia, caso haja
a chegada disso, e aí até o motivo de eu começar a puxar esse link era até para falar de outra coisa, eu me adiantei um pouco, mas a gente também tem que ver se isso por acaso não vai, caso ocorra, infelizmente não é improvável, mas caso ocorra e caso gere alguma restrição de exportação, como que isso vai impactar preço de frango no mercado doméstico e como que isso vai afetar por efeito de competição, né? Então tem todas essas variáveis a serem acompanhadas. Quer dizer que já teve um impacto, inclusive, nos preços futuros do milho, é isso? Só para poder confirmar contigo. Seria também em função dessa gripe aviária que está se avizinhando praticamente, não é difícil de acontecer algum caso ou outro aqui no país. Já teve esse impacto, é isso? Nós tivemos ao longo do dia o mercado do milho sentindo um pouco, agora eu tô olhando aqui, ele até se recuperou um pouco, alguns contratos estão trabalhando mais no positivo, mas a gente teve informação de que há essa preocupação sim, Braga, porque a avicultura de corte mais postura, ela é a maior, vamos dizer, a maior demanda para ração de longe, né? Quando a gente pega a suinocultura, a demanda pela suinicultura é em torno de 15 milhões de toneladas, frente a 24 mais 4,6 a praticamente 29 milhões de avicultura de corte mais postura. Então, é um ponto que, mais um ponto que se soma, né? A gente, com essa evolução de safra, como que vai acontecer a colheita na Argentina, o que efetivamente vai ser colhido na Argentina, o impacto efetivo no sul do Brasil e talvez até mais do que esse ruído, essa expectativa quanto à produção de ração, quanto à demanda, também tenha outro fator que hoje o foco acabou sendo a gripe aviária, né, por ser recente, mas a gente tem outro fator muito, muito importante, que é a evolução do plantio, a evolução da semeadura da safra de inverno, que é a grande parte da nossa safra, né? Então, a gente fica de olho na safra de verão, mas quem gera oferta para o Brasil de milho em volume é a safra de inverno, que ainda está sendo plantada e está sendo plantada com um pouco de atraso, né? Bom, então vou aproveitar só para poder pegar esse gancho, vou pedir para o Gleidson colocar a cotação do milho lá na B3. Enquanto ele coloca essa cotação, só para a gente conferir, nós temos aí, sem dúvida, os impactos que vêm de todos os lados, né? Como você mesmo disse, vem da semeadura, vem de um consumo talvez um pouco mais contido em função da gripe aviária, né? É lógico, tudo isso compõe esse caldeirão de informações e, lógico, o mercado futuro precifica tudo isso, né? Tanto é que o março, agora lá na B3, a saca de milho R$ 88,34, recua 0,07%. Maio, R$ 88,95, 0,49 de queda. Julho, R$ 88,22, recua 0,36. E o setembro, R$ 88,11, 0,49% de queda. Ou seja, para quem acompanhou o milho aí pelo menos próximo dos R$ 100, ver essa queda, para aquele consumidor é uma boa oportunidade na relação de troca, enfim. Mas para o agricultor começa a ter aí um peso muito grande, né? Porque tem custos elevados também na agricultura, na produção de milho, né, Iberville? Sim, nós tivemos um pico de custos ali com a guerra, né? A guerra que ocorreu no berço do cloreto de potássio e depois afetando a cadeia do petróleo, que influencia gás natural e ureia. E o fósforo ficou um pouco mais alheio, mas acabou que todos os fertilizantes subiram e eles vêm se acomodando já há diversos meses, né? Então, mas de maneira geral, as expectativas, as projeções de rentabilidade para a agricultura esse ano são um pouco mais contidas do que as observadas nos últimos ciclos. E só um número aqui, Braga, que a gente está falando do plantio, da semeadura, até dia 11 de fevereiro, 20,4% da semeadura de milho inverno foi feita no Brasil. O ano passado, na mesma época, essa proporção estava em 35%. Então, Mato Grosso, agora, esse ano, está com 36% semeado, o ano passado, 58,5% na mesma época. Então, são pontos aí que a gente tem que acompanhar de perto. E esses contratos mais adiante, na época da colheita da safrinha reagindo, talvez seja um indicativo relacionado a esse atraso. E, paralelamente, temos exportações indo muito bem. Então, são muitas variáveis na mesa aí que se somam e
puxam para os dois lados, né? Hoje essa questão da gripe aviária ela está muito em evidência, mas a gente tem alguns fatores aí que podem puxar o milho, ou pelo menos sustentar o milho positivamente. Na verdade, eu diria que fora essa questão da gripe aviária, a gente tem diversos outros fatores que acabam indo mais na direção da sustentação do milho, incluindo uma projeção de estoques finais enxutos. Bom, só até para poder ampliar um pouquinho essa conversa, hoje tem algumas informações sempre muito importantes, com a tua participação elas ficam destrinchadas, bem esclarecidas. Quando a gente falou que o pecuarista agora em 2023 ele ia colocar um pé no freio ou tirar do acelerador, como preferir, né, na atividade pecuária, pelas incertezas, né? E isso refletiu, inclusive, nos números de vendas de sêmen bovino, que, segundo o CPE, inclusive com dados das BIA, né, mostraram que houve uma redução, né, do investimento em sêmen bovino em 2022 e provavelmente deve acontecer o mesmo agora em 2023. A notícia dá conta de que, segundo a ASBIA, que é a Associação de Inseminação Artificial, foram divulgados hoje, aliás ontem, né, mostra uma redução de 9,33% no volume de sêmen bovino de corte comercializado ao longo de 2022. Isso em relação a 2021, uma queda de 2% nas matrizes de corte inseminadas também no ano passado. Isso, sem dúvida, indica que o ritmo dos investimentos de alguns pecuaristas se depararam com os elevados custos de produção, o movimento de queda de preços na negociação da arroba serviram como um balde de água fria na comercialização de sêmen também, né? Algo que você tem sentido nessas tuas visitas, que a produção, lógico, o produtor ele quer tirar um pouquinho o pé do freio, ou ele tem outras estratégias que estão sendo discutidas nesse momento? Porque quem tira o pé do freio geralmente é aquele que tem lá a atividade como uma aventura apenas, né? Braga, nós temos o investimento, esse ânimo que ocorreu nos últimos anos, ele gerou investimentos adicionais, né? E a nossa indicação e até os benefícios que o produtor obtém, se ele consegue colocar a IATF, que é a maior parte do uso da genética hoje em dia no corte, né? Se ele consegue colocar a IATF na sua fazenda, acertar o manejo dela, que não é uma coisa que tem sido cada vez mais comum, o que acontece? Ele tem inúmeros benefícios e, na nossa visão, dificilmente ele volta. O que pode, vamos dizer, a saída do produtor que usa IATF, na nossa visão, não é o mais comum. O mais comum talvez seja uma diminuição da participação, vamos dizer, ele vai fazer uma parcela menor do rebanho, ou pelo abate elevado de matrizes, isso acaba também gerando um plantel menor de fêmeas para serem inseminadas e assim por diante. Eu estou até com esse relatório aberto aqui, Braga, eu ia comentar ele, você comentou antes. A gente teve no ano passado, em 2021, 19,9 milhões de doses de corte vendidas. Em 2022 foram 18 milhões. E como você bem ponderou aí, a participação das matrizes de corte inseminadas passou de 26% em 2021 para 24% em 2022. Só que ainda, se a gente compara com alguns anos antes, é uma taxa que só perde para o observado em 2021, sabe? Então a gente teve esse boom da pecuária de preços e de ânimo com a atividade, mas a gente está falando aí de voltar de 26 para 24 agora, em 2% das matrizes de corte inseminadas. Em 2020 nós tínhamos tido 22% das matrizes de corte, 2019 16%, e lá em 2017 eram 11%. Então, assim, a gente ainda está trabalhando com o dobro da participação de ATF na reprodução do Brasil. Então, eu diria que esses preços muito pouco atrativos do bezerro geram esse momento de descarte de matrizes, essa fase de desinvestimento na atividade. A gente deve ter isso em 2022, deve ter não, né? Já teve, talvez, provavelmente, na verdade, continue em 2023, e depois o mercado deve seguir essa tendência de consolidação do uso de ATF, porque ela além dos benefícios ali em peso de bezerro, em genética, etc., ela também está muito relacionada com o uso de cruzamento industrial, né, que tem sido muito demandado por confinamentos e etc. Mas também tem sido muito usada pelos zebuínos, né? O Nelore
a inseminação de Nelore também é muito pesada no Brasil. Tá certo. Iberville Neto, muito obrigado. Abordamos vários temas relacionados, sem dúvida, à pecuária, atividade não só de produção de bovinos, de corte, mas a avicultura, com esse alerta que realmente está sendo feito, pode trazer prejuízos aí. Não há fronteiras, né, para as aves silvestres, principalmente essas que eventualmente possam estar contaminadas aí pela gripe aviária, que já estão na Argentina, no Uruguai e em 6 países ao redor do Brasil, né? Então, todo cuidado é pouco. E aos produtores de milho, aos consumidores de milho, todas essas informações. Como sempre, um prazer. Muito obrigado pela participação. Até amanhã. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e até amanhã.